continuidade aos trabalhos. Agora a gente vai para o painel. Elas chegaram lá. Vou convidar para vir até o palco a Helena Ribeiro. Helena Ribeiro. A Márcia Manfrim. E para moderar esse painel, eu vou chamar a Júnia Nogueira de Sá. Tem um currículo invejável. Passou por grandes corporações. Já foi minha chefe. Hoje ela é diretora da agência de comunicação Flashman Hillary. Tá ok? Com você, Júlia. Vamos sentar? Acho que mais. Boa tarde. Muito prazer estar aqui. Obrigado a Ana, toda a equipe de organização da virada, quinta virada empreendedora. Quem diria, hein, Ana, que é tão longe, hein? Vamos lá, estão prontas para a sexta já. É um prazer estar aqui com vocês hoje, com a Helena, com a Márcia, que eu vou apresentar muito rapidamente. Cada uma delas vai fazer uma apresentação de aproximadamente 15 minutos sobre o que elas fazem hoje, a carreira delas, a visão que elas têm de empreendedorismo, como é que elas chegaram lá, né, que é a coisa mais importante dessa tarde, e depois a gente vai abrir para perguntas da plateia. Tá? Então, rapidamente, vamos começar. Podemos começar com a Helena? Podemos? A Helena é CEO do grupo EMPZ, especializado em gestão de processos e negócios, educação executiva, recursos humanos, um grupo com matriz em Goiânia, 28 filiais, 90 mil colaboradores por ano, líder nacional no segmento, abrange todas as regiões do Brasil e uma das empresas que mais crescem no Brasil, segundo vários rankings, entre eles o da revista Pequenas e Médias Empresas da Exame. Eu vou passar a palavra para a Helena, para ela se apresentar, fazer a apresentação dela, e aí depois a gente retoma, então, com a Márcia. Helena, 15 minutos para você. Boa tarde a todos. Agradeço a Ana e parabenizo ela e todo o time por proporcionar um momento desse, onde nós temos a oportunidade, eu acredito que vários aqui, empreendedores, trocar ideias tão importantes sobre um tema que cresce tanto no país. Sabemos que, principalmente nós, mulheres, nos últimos tempos, crescemos 21% em empreendedorismo. Mas, como os anteriores disseram, empreender, será que nós empreendemos por oportunidade ou por necessidade? Tenho falado muito sobre esse tema. Além de ser CEO do Grupo Empresa, eu sou madrinha da Rede de Mulheres Empreendedoras, em Goiás. Sou INIUMA, do programa da UI, Ernest Young, que aconselha empreendedoras desde 2013. Fui a Master Empreendedora do ano de 2013, no Brasil, a única mulher. E, fazendo e falando sobre esse assunto, eu tenho percebido que, acredito que algumas pesquisas, inclusive sobre perfil, dizem que empreender tem muito mais a ver com perfil, senso de oportunidade, do que com gênero, ou até com aprendizagem propriamente dita, inicial ou escolha de uma carreira. Pode ser qualquer que seja a carreira que você estudar, o importante é, como disseram os nossos painelistas anteriores, estar sempre estudando, se atualizando e, principalmente, focando no tema do seu empreendedorismo, do seu sonho. Então, acho assim, empreender também tem muito a ver. Eu tenho aqui uma oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Isso, junto com uma amiga aqui, que é a Márcia, que acho que a gente cresce junto, porque nós estivemos juntas no painel da Exame, né, Márcia? E, assim, a empresa dela também tem 25 anos, e foi muito interessante. Estou gostando muito de compartilhar com a Márcia, novamente, este momento. E acho que vai ser bem interessante, principalmente na hora que a gente for abrir para o nosso debate. Então, vamos lá. Acredito que o fundador, ou que empreendeu no negócio, tem muito DNA do que ele é hoje. E tudo, acho que começa com um sonho, né? E sonho, acho que é a forma que nos faz criar e fazer com que a gente chegue lá e, através da determinação, da persistência, alcance o sucesso, porque empreendedor nenhum suporta fracassos contínuos. Provavelmente vai buscar uma nova oportunidade. Por quê? Empreendedor vê muito mais oportunidade do que ameaça. E oportunidade é aquilo que a gente precisa estar de olho no que está acontecendo à nossa volta,
Como disse, né, antes aí o London falou bastante sobre isso, a gente tem que ter uma visão de mundo. Tem que estar antenada para poder ver as oportunidades, porque elas estão aí o tempo inteiro. E a gente tem que aprender. Não temos só sucesso, claro que não, fracasso faz parte, é o momento da aprendizagem, só que eu digo que fracasso, crises, você não pode focar. Você tem que administrar. Porque tudo que a gente foca, maximiza, fica grande. Então, a gente tem que logo sair, buscar alternativas. E eu acredito muito nisso que o Fernando Sabino fala, né? No fim, tudo dá certo. Se ainda não deu certo, é porque não chegou ao fim. Então, a gente tem que acreditar. Tem que acreditar e buscar alternativas e saídas para os fracassos e as descontinuidades que chegam para, às vezes, interromper o nosso sonho. E ainda falando de Fernando Sabino, né, eu tenho a crença de que as interrupções eu tenho que abrir novos caminhos, fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte e da procura um novo encontro. Para mim, isso aqui representa muito o perfil de um empreendedor. E o começo dessa história, falando um pouquinho de mim, eu diria o seguinte: eu tinha tudo para dar errado. Eu sou filha única de um segundo casamento, do interior de Goiás, Carmo do Rio Verde. Nesse segundo casamento, minha mãe ficou viúva, nós fomos para Petrópolis, só eu e uma das irmãs. Em Petrópolis, eu acho que aí um pouco do meu DNA. Eu vivi uma infância de sonho, mágica, num lugar onde tinha castelos, reis e plebeus. Eu morava nas casas azuis, com branco. Eu era plebeia. Mas tinha as casas rosas, os castelos. E eu sonhei que eu queria estar lá um dia. Começou ali meu sonho. O outro estímulo foi quando eu fui, pela primeira vez, assistir com um jogo de futebol no Maracanã, aos 6 anos de idade. Eu fiquei admirada e enlouquecida com as reações das pessoas. Eu não assisti o jogo, eu assisti as pessoas. E eu comecei a pensar, até pelo tipo de vida que eu tive, longe dos meus familiares, que as pessoas são máquinas muito complicadas. E que toda máquina complicada vem com manual. E eu ia aprender o manual do ser humano. Então, eu pensei, o que é que vai me dar o caminho para entender o manual do ser humano, eu ganhar muito dinheiro e um dia estar numa casa cor-de-rosa, num castelo. E aí, nós voltamos para Goiânia, e minha família, logicamente, queria que nós somos, meus avós e parentes, fazendeiros, como a maioria, em Goiás. Então, eles queriam que eu fizesse veterinária, agronomia, medicina, algo por aí. E eu fiz psicologia. Fiz os 2 vestibulares, passei no veterinária, no psicologia, e aí o meu primeiro empreendimento, negociar para fazer psicologia. E aí foi. Mas a psicologia tinha uma visão muito clínica e de 4 paredes. Aquilo não era muita gente, como eu vi no estádio. Não me satisfazia. Então, eu pensei que eu queria uma nova história. Eu queria fazer alguma coisa nova. E, na década de 80 para 90, muito tempo, né, gente? 90, eu me formei e já abri a empresa. No dia, eu estava já com 23 anos, quando eu já queria fazer o seguinte: vou trabalhar com RH. Em Goiânia, que é a cidade que eu estava, não tinha nada e nenhuma empresa que trabalhava com RH. Aí veio aquela história. Mas você não vai ganhar dinheiro, ninguém usa RH. Não, eu vou ganhar muito dinheiro, ninguém usa RH. É uma oportunidade. Então, acreditei nesse sonho, que eu poderia trabalhar com muita gente, entender e fazer do ambiente de trabalho um ambiente mais feliz, onde as pessoas pudessem, sob pressão, gerar resultado e ser feliz. Esse era o sonho. E isso eu fiz um primeiro trabalho, pensando dessa maneira,
no startup do primeiro hotel 5 estrelas de Goiânia. Nesse meio tempo, eu fazia Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Nunca parei de estudar. Então, eu trabalhava, viajava para São Paulo, fazia no final de semana os cursos e voltava. E fiz um TCC baseado em hotéis 5 estrelas no Brasil. Fiz uma pesquisa sobre desenvolvimento e aquisição de talentos em RH em hotelaria. Descobri uma oportunidade. Eram todos redes internacionais que vinham com pacotes já modelados. Falei, nós vamos desenvolver um modelo próprio. Me meti a fazer isso, tive uma mentora, muito boa na época, e eu fiz um trabalho que apliquei no hotel que eu abri. Rendeu o prêmio Profissional do Ano em RH do Brasil, pela Associação Brasileira de Recursos Humanos. 15 minutos de sucesso. Falei, pronto, agora vou realmente divulgar isso e vou fazer isso. Vou me especializar em startup de hotel. Mas como? Eu não sei tudo. Tá, mas aí também eu tenho uma crença, e isso eu levo para toda a minha equipe. A gente não precisa acertar o alvo. A gente precisa acertar um celeiro inteiro e pintar o alvo ao redor. Isso quer dizer que, quando eu não quero ver somente um ponto, eu consigo enxergar novas janelas de oportunidade. Então, vamos, eu vou aprendendo ao caminhar. Vamos fazer junto. Então, o que levar? O sonho tem que continuar. Muita fé, que isso tem a dizer o seguinte, para mim, fé tem muito mais a ver com a crença que você tem em você. Apesar de todas as evidências e pessoas que falam o contrário, você tem que acreditar em você. Entusiasmo não pode faltar, você não chega lá. Foco de jeito nenhum, tudo sobre aquele assunto. Estuda, estuda, não para de estudar, um eterno aprendiz. Determinação, persistência, paixão pelo que faz e muita coragem, gente. E coragem não é falta de medo, né? Muito pelo contrário, não é ausência de medo. É o medo em movimento, é dar o primeiro passo, o segundo passo, até onde eu suporto, não cair e dar o próximo passo. Com isso, nesse modelo, nessa crença, nasce a empresa com Z. Por que Z? Na década de 90, tinha uma teoria que eu estudei, chamada teoria ZAP, que fala de gente energizada fazendo diferença. Que, na verdade, não é as pessoas motivadas e não o gestor, como se acreditava na década de 80, é que fazia a produtividade. Quem faz é a pessoa feliz, energizada, no lugar certo. E eu pensei, e dentro disso dizia que empresas vivas, com pessoas energizadas, muda e chega lá, gera resultados duradouros. Pensar no seu negócio como um ser vivo, eu acho que muda substancialmente a forma com que você lida com ele. E foi essa crença, quem trabalha comigo. Eu tenho meu time até hoje, o time que entrou comigo há 25 anos atrás, alguns deles estão aqui, né? Tem um deles aqui, que entraram assim, tipo, primeiro emprego, 14 anos de idade, menor aprendiz, 18 anos, tem 2 deles aqui, bacana. Então, o time está comigo até hoje, acho que isso é muito importante. E acredito nisso, empresa viva. E, quando você pensa numa empresa como um ser vivo, agora eu estou com 25 anos, você vai pensando em cada fase. E vocês, lá na nossa empresa, a gente faz uma convenção anual, todo ano a gente faz esse paralelo da empresa com as pessoas. E engraçado que a minha empresa nasceu em 90 e o meu primeiro filho em 91. Então, eu pude realmente fazer esse paralelo com maestria. Somos, então, um grupo MPZ. O que está no nosso DNA? O que é a nossa essência? Paixão por desafio. O que for diferente, eu não queria lá me meter a descobrir o manual do ser humano. Eu não terminei essa história, mas existe, sim. Só que se escreve todos os dias. Então, você não consegue aprender nem ganhar dinheiro com isso. Então, a paixão por desafios, flexibilidade para mudar, sempre que o mercado sinalizar que é necessário, foco em soluções desenhadas sob medida e não empacotada como uma commodity. Então, isso está servir, que é o DNA lá da hotelaria. Pequenos detalhes fazem grande diferença. Essa é a nossa vocação, essa é a nossa visão. Este é o Grupo MPZ.
Crescemos, multiplicamos, e temos hoje um grupo com 5 empresas e uma faculdade. Essas 5 empresas, cada uma focada em um tipo de serviço. 3 deles em RH, que é uma empresa de talentos, que não compete com a companhia de talentos do mesmo porte, mas compete nos clientes. Os clientes são do mesmo porte, mas não é o nosso carro-chefe. A empresa executiva, ela faz middle management, principalmente, e está aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, porque o grupo MPZ ele nasceu em Goiás. Eu sou goiana e a empresa também nasceu em Goiás. A unidade de serviço, que tem uma empresa que trabalha com temporários e uma empresa que faz BPO, Business Process Outsourcing, e que emprega hoje, ela falou de 80 mil em 2014, 105 mil pessoas. E temos a faculdade, que é a Fundação Getúlio Vargas, em Goiás. Desde 2013, nós somos como se fosse uma franquia da Fundação. Então, todos os produtos que a Fundação tem no Brasil, a gente distribui no estado de Goiás. Temos o curso de graduação em administração, que é uma chancela de qualidade, e temos o curso de direito, além de todas as pós. Então, a faculdade é um braço independente do grupo. Era um outro sonho que eu tinha, eu achava que a matéria-prima deveria estar bem preparada. Acredito que a educação é o caminho para transformar pessoas, organizações. Então, eu tinha o sonho de ter uma faculdade, mas uma faculdade de excelência. E eu consegui realizar esse sonho em 2006. E é outro case esse aí. Então, onde nós estamos? Nós temos um escritório em Miami para negócio. Temos, no Centro-Oeste, vários escritórios. No Sudeste, também, vários escritórios. No Sul, ou seja, nós estamos em todas as regiões do Brasil, temos 28 escritórios. Apesar do desafio do Custo Brasil, principalmente no nosso negócio. O nosso carro-chefe é terceirização, e a gente está aí, nem legislação a gente tem, né? Nós estamos aí brigando e torcendo para que a regulamentação desse importante serviço para o Brasil, para as pessoas e para os negócios passe, porque a gente tem aí um problema seríssimo de carga tributária e a própria legislação trabalhista que vai flexibilizar, além do risco jurídico que a gente passa. Então, em 2011, eu consegui o sonho, porque todo empreendedor quer, eu quero ser a melhor. No mínimo, eu aceito o segundo lugar. Eu falei sempre isso para o meu time, mas o terceiro não. Então, se eu ficar em segundo, eu busco o primeiro. Em 2011, nós fomos considerada a maior empresa do mercado já. E hoje nós estamos mantendo a nossa liderança. Maior em abrangência, em portfólio de produtos e em faturamento, que é mais importante. Os nossos concorrentes são principalmente players internacionais, a Deco, a própria companhia de talento, a FESA, GE Group, Kelly Service, Manpower, que são enormes lá fora, faturam bilhões de dólares, mas aqui no Brasil a gente não conseguiu individualmente faturar R$1 bilhão. Mas eu vou conseguir. Como é que é o serviço no Brasil? 14,3 milhões de pessoas são terceirizadas. Isso chega a ser 32% do total de trabalhadores formais. E nós somos 790 mil empresas. A nossa empresa fatura que nem a 101 empresas desse setor. E aí o povo pode dizer, puxa, 105 mil pessoas deve ter um risco trabalhista muito grande, ainda mais que não tem regulamentação. Bom, esse é o ponto de controle nosso, é o ponto realmente de risco. E o que a gente faz? Nós temos aí uma evidência de crescimento, por isso a gente está há 3 anos seguido como a primeira na PME, que mais cresce no Centro-Oeste e Norte. Desde 2008, eu coloquei ali, a gente tem um plano de negócio de 10 anos, que é chegar a 1 bi. Então, a gente chama de empresa rumo a 1 bi, empresa 2020. Terminaria em 2018, mas aí é a estratégia de saída para 2020. E o nosso risco trabalhista, e meta dos nossos diretores, é ser 0,5% de problema trabalhista. Vocês observem que 2013 e 2014, ninguém ganhou bônus.
porque nós não batemos a nossa meta de 0,5%. Mas não chegamos a 1%. Então, tem que pensar positivamente e baixar esse número. E a gente está fazendo tudo. Estou aumentando o meu controle e o meu jurídico. Trabalho preventivo aí. Hoje, como eu disse, primeiro lugar na revista Exame na região Centro-Oeste, é a melhor avaliada em efetivo, temporários e seleção entre as 100 melhores fornecedores de RH, e aqui a gente está entre os 10, movimenta mais de 105 mil por ano, possui mais de 200 consultores e gestores de projeto em todo o Brasil, possui mais de 120 mil profissionais cadastrados no nosso banco de dados. Posso dizer o seguinte, eu consegui. Mas, aqui tem algumas dos nossos reconhecimentos. A gente já foi para o Bovespa+, eu fui uma das escolhidas em 2012, teve uma visibilidade, fui para a vitrine, e algumas lições aprendidas com isso. Hoje, nós estamos em maio, completando 26 anos, e estamos prontas para casar. Queremos ir em busca do 1 bilhão. Estamos procurando o noivo e eu sou bastante exigente. Então, a gente está aí com vários fundos de private nos olhando, e o próximo passo vai ser esse, e aí depois eu conto esse resto dessa história para vocês. Muito obrigada. Obrigada, Helena. Eu ia fazer uma provocaçãozinha na apresentação, dizer que, na década de 70, tinha um escritor, a Helena seguramente vai se lembrar dele, porque ele flertava com a psicologia, um escritor chamado Richard Bach. Muito antes dos livros de autoajuda virarem moda, esse autor escreveu vários livros onde ele falava um pouco de psicologia, filosofia de vida, eram histórias edificantes. Ele escreveu, por exemplo, uma que vocês talvez tenham conhecimento, chamada Fernão Capelo Gaivota. Esse livro fez um enorme sucesso na década de 70 e na década de 80. E ele escreveu um livro que sempre me chamou a atenção, muito mais pelo título que ele deu ao livro do que o conteúdo do livro, que se chamava Longe é um Lugar que Não Existe. Sempre me chamou, assim, eu acho que essa é um pouco a minha filosofia de vida, e eu vou fazer um paralelo com o que você acabou de falar, Helena. Esse painel se chama Elas Chegaram Lá. Lá é um lugar que não existe para a gente igual você, né? O lá está sempre uma milha adiante, né? Depois de um bi, provavelmente eu quero 2. Eu quero 2. Então, tanto para a Helena como para a Márcia, lá é um lugar que não existe. Lá está sempre um pouquinho além. Vamos falar com a Márcia agora. A Márcia tem uma empresa há mais de 25 anos. Ela está à frente de uma das empresas que também mais crescem no Brasil. As duas têm essa característica. Ela é empresária do ramo de administração de restaurantes corporativos, fundadora e presidente da Petit Serviços de Alimentação. E ela vai contar um pouquinho da história dela para a gente, de como é que ela enxerga a questão do empreendedorismo, o que é empreender para ela. Ela que chegou lá, mas ela chegou lá ontem, tá? Porque o lá de ontem da Márcia também não existe mais, está mais para frente, né, Márcia? Por favor. Sempre em frente. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando esses momentos preciosos com vocês. A gente acredita que o tempo é o nosso maior patrimônio. E, desde que seja, nós temos que saber respeitá-lo, né? Então, a gente está aqui hoje e, ouvindo tudo isso, eu falei, mas o que eu vou poder falar para esse pessoal para que eu possa contribuir, para que eu possa compartilhar, para que eu não seja apenas mais um nesses momentos que vocês estão investindo, ouvindo as minhas palavras. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que o Brasil é um Brasil de oportunidades. É um país em que nós temos muito, mas absolutamente muito para empreender. Nós temos todas as oportunidades do mundo para construir aqui, nesse lugar, porque tudo é possível de se aperfeiçoar. E se nós não podemos criar, então que sejamos capazes de copiar e melhorar. Acredito muito que existe, sim, a inovação, mas a capacidade de aprimoramento de processos é o que difere um empreendedor. Dentro disso, eu preparei para vocês uma história de uma mulher que há 25 anos atrás iniciou um sonho. E os sonhos nem sempre são jardins, pássaros,
flores, eles também passam por trovoadas, por tempestades, por desafios, e a gente tem que saber superar. Então, dentro dessa história, ilustrada para vocês, eu quero que vocês conheçam um pouco de cada dia daquilo que nós passamos. É legal, é bastante divertido e eu acredito que vocês devam gostar. Essa é a história da minha carreira, essa é a história da Apetite Serviços de Alimentação. Então, está aí para vocês. Ao longo de sua trajetória de mais de 25 anos, a Apetite se tornou referência em alimentação de qualidade no mercado de refeições corporativas. Mas toda história tem um começo, e a jornada sempre é a melhor parte. O que nos levou a ser o que somos hoje? A história da Apetite se cruza com a história de milhões de pessoas. E como toda boa história, é feita por pessoas. Nossa história começa em 1989, quando a família Manfrim tem a ideia de abrir um pequeno restaurante na cidade de Londrina e servir prato feito. O restaurante funcionava com uma equipe de 2 pessoas, a Márcia e a dona Tereza, sua fiel ajudante. Com apenas 2 meses de funcionamento, a Márcia recebeu uma proposta: preparar e entregar 13 marmitas para funcionários de uma indústria. Márcia percebeu que o mercado estava carente de empresas que fornecessem refeições para funcionários de outras empresas. E foi aí que ela teve uma grande ideia. Por que não começar uma empresa de refeições transportadas? E assim nasceu a Apetite Serviços de Alimentação. Crescer não foi fácil. Desafios, superações e triunfos marcaram a trajetória da Apetite. Várias histórias, umas boas, outras melhores ainda, e algumas, essas rendem boas homenagens aos nossos dramas cotidianos. Sabe aqueles momentos mais críticos que nos fazem amar a vida do jeito que ela é e a encontrar sentido nas lágrimas? Mas principalmente nas risadas. Vivemos vários desses momentos, vários mesmo. Mas é preciso olhar sempre à frente e começar assim, pequeno, sonhar grande e andar rápido. Então, Márcia traz uma nova meta: fazer da Apetite a maior empresa de refeições transportadas da cidade. E para o sonho se tornar realidade, é preciso muita dedicação. Ela estuda o segmento, analisa o mercado e parte para conquistar novos clientes. O trabalho duro e a qualidade das refeições foram conquistando mais e mais clientes e a empresa começou a crescer. Contratam mais funcionários, compram mais equipamentos, contratam mais funcionários, compram mais equipamentos. E em 1996, o objetivo foi alcançado. A Apetite é líder do segmento de refeições transportadas de Londrina e região. A vontade de crescer era maior e a Apetite começou a alçar voos mais altos. Surge uma nova ideia: oferecer ainda mais para seus clientes, um serviço diferenciado. Por que não somar uma refeição saudável e de qualidade com um ambiente confortável e aconchegante? A Apetite passa a administrar restaurantes corporativos. Um novo nicho de mercado deu tão certo que em 1999, todos os clientes da Apetite eram de administração de restaurantes corporativos. E nesse mesmo ano, a matriz administrativa da Apetite se mudou para uma sede novinha. Em 2001, a Apetite recebe um grande reforço. De Carlos Manfrim se junta à equipe com novas ideias e planos. E a Apetite segue em frente, investindo pesado em tecnologia, padronização de processos, modelos de gestão, mas principalmente investindo em pessoas. E pensando em fazer mais pelas pessoas, a Apetite lança o Instituto Apetite de Educação, com os programas Chef Mirim, Mamãe Apetite e Integrar. Ao longo dos anos, os investimentos que a empresa faz em pessoas são reconhecidos por várias premiações. Great Place to Work, as pequenas e médias empresas que mais crescem no Brasil,
Mastercana Social. Você S.A., as melhores empresas para você trabalhar, melhores fornecedores para RH, entre muitos outros. A Apetite recebe também reconhecimento internacional com os selos Pacto Global e UEX, Empresas Empoderando Mulheres, os dois promovidos pela ONU. Em 2013, a empresa consolida a UNIAP, Universidade Corporativa Apetite, que leva a todos os seus colaboradores conhecimento e capacitação para um maior desenvolvimento pessoal e profissional e que refletem, é claro, o compromisso da Apetite com a qualidade dos serviços. Enquanto isso, a empresa amplia ainda mais os seus limites e conquista clientes por todo o Brasil, oferecendo, além da excelente qualidade da alimentação, restaurantes que traduzem sofisticação, elegância e praticidade. Com princípios sólidos, a ascensão da empresa não para. Hoje, a Apetite atua em 12 estados brasileiros, servindo mais de 100 mil refeições diárias, com um quadro de mais de 2.000 colaboradores. A empresa possui 4 regionais, além da matriz, em São Paulo, Curitiba, Uberlândia e Salvador. Ir sempre à frente, às vezes, é não se esquecer do passado. É olhar para trás e lembrar daqueles que fizeram esse presente possível. Ir sempre à frente é saber que o importante não é o destino final, e sim as pessoas que conquistamos nessa jornada. E a nossa jornada está só começando. Apetite, sempre à frente. Bom, então, dentro disso, agora que vocês conhecem um pouco mais da nossa história, né? Eu digo para vocês que a gente tem que acreditar no sonho. A gente tem que entender exatamente qual é o sonho que vai nos motivar a ser feliz. Porque o trabalho é um meio. Existe o começo e o fim. O seu projeto a ser desenvolvido tem que te fazer, acima de tudo, feliz. Tem que te realizar enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto essência. Acreditar, então, no seu sonho. Ter disciplina, ter foco. Não ter medo de encarar o problema. Encara o problema de frente. Acima de tudo, seja transparente com as pessoas que atuam com você. Esteja sempre atento a todos os detalhes. Seja capaz de transformar tudo em métrica. Tudo tem que ser medido. Tudo tem que ser transformado em número, porque senão você não conhece o seu negócio, você não mensura o seu negócio e você se perde. Precisamos, sim, ter paixão por aquilo que fazemos. Temos que liderar pelo exemplo. É assim que se constrói uma grande empresa. As pessoas têm que lembrar de você como líder, sabendo que você é digno da confiança delas. Afinal de contas, elas trabalham para você. É assim que nós passamos o nosso dia a dia, é assim que nós vivenciamos a nossa empresa, é assim que nós atendemos os nossos clientes, não temos medo do problema, estamos sempre juntos. Quando eles existem, somos rápidos na solução, e é assim que se faz uma grande empresa. Não podemos ter medo que 2015 seja um ano de não se empreender. Vamos empreender, sim. Vamos acreditar, sim. Vamos colocar o nosso maior potencial criativo, porque o Brasil tem tempo, o Brasil tem possibilidade, e eu acredito muito nessa capacidade empreendedora do povo brasileiro. Um povo que paga um dos maiores juros do mundo, um povo que paga um dos maiores encargos do mundo, um povo que tem a legislação trabalhista, uma das mais atrasadas do mundo, e, no entanto, nós somos aí vitoriosos em tantas práticas, grandes histórias, grandes projetos, grandes empresas, e é assim que se faz realmente um mundo melhor. Então, eu quero agradecer a oportunidade. Obrigada, Júnia. Obrigada, pessoal. Obrigada, Márcia. Então, ficou claríssimo que lá é um lugar que não existe, né? Lá está muito além
para ambas aqui. Vamos abrir para perguntas da plateia. A gente tem mais 10 minutos, é isso, Isadora? Por favor, Boa tarde, meu nome é nome, a gente agradece. Mônica, parabéns às duas. Minha pergunta para a Márcia, eu queria que ela falasse um pouquinho sobre o Instituto e quanto tempo ele tem e qual o objetivo principal para isso. Obrigada. Essa pergunta é boa demais. O Instituto Apetite de Educação ele surgiu há 8 anos atrás. Nós somos mantenedores, os acionistas, porque nós acreditamos que toda empresa tem que ter lucro. Toda. Mas o que você faz com o seu lucro é o que te define. O Instituto surgiu com o objetivo de nós compartilharmos e honrarmos aquilo que os nossos clientes acreditam em nós e pagam para nós, para que nós pudéssemos compartilhar com a comunidade. Nós temos 3 programas no Instituto, um deles é o Integrar, que é um programa direcionado aos portadores de síndrome de Down e necessidades mentais, onde nós formamos os nossos profissionais na área de gastronomia e inserimos no mercado de trabalho. O segundo programa é o Chef Mirim, reconhecido pela ONU como um projeto modelo de responsabilidade social para adolescentes de alto risco social. Adolescentes que vêm para a nossa empresa encaminhados pelo Juizado de Menores, em parceria com uma instituição, onde nós formamos os adolescentes no curso de Chef Mirim, onde eles são preparados para atuar em todas as áreas de alimentação, como auxiliares técnicos em nutrição, e somos reconhecidos como capacitadores para a Lei do Primeiro Emprego. O terceiro grande projeto é o Mamãe Apetite, onde nós trabalhamos a gestação da mulher. Então, toda a orientação para a gestação. Nossa empresa tem 91% do seu quadro de 2.000 colaboradores são mulheres, tanto que nós recebemos a premiação do EPS Brasil Empoderando Mulheres. E a gente atua da gestação do início ao fim, garantindo que a criança seja registrada e se torne um cidadão. Então, o Instituto surgiu dessa forma, e é uma forma de nós retribuirmos o cliente e a comunidade pela confiança depositada em nós. Mais alguma pergunta? Minha pergunta é para a Helena. Helena, você como uma mulher de sucesso, metamodelo para muita gente, inclusive para mim, tem como características, como uma mulher empreendedora, principais características de estar sempre buscando o próximo lar. Né? Nunca chega, e quando chega, está sempre buscando o próximo. E outra característica da empreendedora é a mente sempre buscando ideias inovadoras, projetos inovadores, para que ajudem a chegar no próximo lar. Eu queria saber qual o critério que você usa para priorizar e para focar nesses projetos que realmente vão fazer com que você chegue lá. Pergunta muito interessante, e difícil de definir qual é o critério. Eu tenho uma sensibilidade de mercado. O critério o que é sucesso nos negócios? É o cliente escolher você, não escolher o outro. Para mim é simples assim. Então, o que define a prioridade? O mercado. O mercado ele é soberano. Ele te escolhe ou te elimina do mercado. Então, você tem que estar sempre de olho, atendendo o teu cliente, participando da experiência dele. Isso foi bem comum nas duas empresas. Nossa empresa também surgiu em 89. Então, a gente tem uma história de vida no Brasil muito parecida. Mas nós somos um negócio muito diferente, em regiões diferentes, mas eu percebi que a Márcia disse exatamente isso, que a gente precisa estar pronta para fazer as mudanças, experiências do cliente nos ajuda a crescer, nos desenvolve, e eu diria para você que a prioridade é deles. Não que ele seja o rei, mas é ele que dita, é ele que me mantém no mercado. Eu olho por aí. Excelente resposta. Tem mais uma pergunta aqui. Obrigado, parabéns. Meu nome é Zé Roberto, eu sou contador, trabalho na Consulti e Contabilidade. Eu observei que nos 2 projetos de sucesso, acaba fomentando a educação, né? Projetos educacionais. Isso indica, de alguma maneira, que na percepção de vocês, a educação é o caminho para o empreendedorismo e para o sucesso? Eu gostaria de dizer o seguinte, o nosso maior efetivo
são pessoas de baixíssima escolaridade, e nós atuamos com profissionais em todo o Brasil. Então, além das divergências culturais, nós temos a maioria mulheres e com baixo nível de escolaridade. Nós vivemos hoje a crise do apagão da mão de obra tão dito por aí. Eu não acredito na falta de mão de obra, eu acredito na falta da qualificação. Quando nós entendemos que existe falta de qualificação, enquanto empresa, se não existe, nós temos que criar. E, com isso, nós criamos a Uniap, Universidade Corporativa Apetite, onde nós ensinamos à distância, onde o nosso profissional de cozinha, até as nossas lideranças, podem se desenvolver em cursos básicos, até mesmo os específicos da nossa atividade. Tanto ele quanto os seus familiares. O nosso portal Educação fica liberado para todos os nossos profissionais e familiares. E o nosso sonho é que isso chegue também aos familiares dos nossos clientes. Se educação é uma necessidade, é obrigação da empresa desenvolver a capacidade de levar a educação e a capacitação aos seus profissionais. Então, eu não acredito num sonho onde nós dependamos de tudo do nosso governo. Eu acredito que, se nós queremos evoluir, a necessidade é nossa de buscar fazer e acontecer. Posso pegar um gancho? Na verdade, eu queria completar dizendo que eu trabalho de um outro lado. Eu também tenho como business educação, prestando serviço principalmente para executivos, que busca aperfeiçoamento e qualificação, inovação. O que eu queria dizer é que, além de ser um fator de alavanca para o sucesso, no nosso Brasil, que a gente sabe que a educação está assim, abaixo da crítica e longe do ideal, e como a gente vê nos países desenvolvidos, como, por exemplo, Coreia, nós precisamos, como empresários, assumir a responsabilidade de formar a nossa própria mão de obra. Do contrário, nós não vamos ter resultado. No meu negócio, a minha matéria-prima é gente e dinheiro. Eu primeiro contrato para grandes empresas, eu trabalho muito para os top 5 do varejo, para todas as teles. A gente trabalha para grandes empresas, desde o trabalhador no agronegócio, que é o safrista, que é aquele que não tem, às vezes, é até analfabeto, até o alto executivo. Então, quando você percebe que todas as classes têm necessidade de qualificação, por quê? Porque a velocidade com que muda a tecnologia, o mundo, as ferramentas e as metodologias, nós não estamos conseguindo acompanhar. Então, é uma parcela que a gente é obrigado a assumir, porque o nosso governo, nossos cursos, e eu estou como do outro lado vendendo cursos, a gente está distante da necessidade do mercado. Então, realmente, é fator de sucesso, sim, para pessoas e empresas. Excelente. Mais alguma pergunta aqui? Oi, boa tarde. Meu nome é Luciana, eu sou empresária há 15 anos, tenho uma confecção e estou começando uma empresa na área de gastronomia agora, mas bem pequenininha também, devido à crise que estamos vivendo hoje no Brasil. E eu percebi que as duas começaram a empresa em plena crise do Plano Collor. Como que vocês conseguiram... a crise que houve no Plano Collor foi uma forma de vocês sobreviverem, criando as suas empresas, saírem daquela crise que o Brasil entrou, que é relativamente parecida com a crise que estamos vivendo hoje, em que haviam juros abusivos, falta de dinheiro, uma série de problemas, ou não teve nada a ver? Para as duas, pode ser. Bom, eu não lembro disso. Não fez nenhuma diferença para mim. Eu era executiva, lembra? Ganhava bem, ganhei um prêmio profissional do ano e arrisquei. Eu digo que empreendedor é uma pessoa que tem uma atitude de fazer alguma coisa, às vezes óbvia, que ainda não se tornou óbvia, e que alguém não se arriscou a fazer. E, quando você faz isso, você faz focada naquilo e não está enxergando a crise, não está vendo nada do lado. É lógico que você tem que administrar e não ignorar, mas não pode botar o foco nela, como eu não faço agora. Quem se lembra da minha convenção esse ano, eu dizia, este ano vai ser 10. Nós não vamos viver na crise, nós vamos administrar a crise. E estamos começando
eu diria para você que não fez muita diferença. Muito pelo contrário, a gente está fechando muito bons contratos. Por quê? Porque o espírito de todo mundo é de andar para um outro caminho, e não para o caminho da crise, focar nela. Porque quando você entra em qualquer situação, você aumenta todo o efeito que isso faz sobre você. Então, realmente, eu não me lembro se fez algum efeito. Eu abri meu negócio, eu disse que empreendedor ele é sem dinheiro, sem cliente, sem patrão, sem 13º, mas ele tem uma crença e um sonho. E foi isso que eu fiz. Eu larguei tudo para abrir meu negócio, apesar da crise. Então, esse ano eu disse para todo mundo, apesar da crise, nós vamos chegar ao nosso umbi. Só complementando, então, a fala da Helena, nós sabemos que o Brasil é um país que já nasceu em crise, e crise sobre crise. Sabemos que toda crise reflete impactos na economia, reflete impacto nas empresas, no consumidor e na renda. Obviamente que nós temos alguma interferência nos negócios. Se nós planejamos um crescimento, talvez ele não seja aquele que nós planejamos, ou talvez supere, porque na própria crise surgem oportunidades. Mas o verdadeiro objetivo que nós temos que olhar para dentro de uma crise é quais são as possibilidades de reorganização interna em nossas empresas para que nós sejamos mais competitivos. Porque toda empresa, todo setor tem possibilidade de melhorias. E se nós aproveitarmos os momentos de dificuldades econômicas em que o país vive e as empresas vivem, certamente nós encontraremos possibilidades de melhorar os nossos processos, reinventar formas de se fazer negócio, melhorar os nossos preços, os nossos custos. Então, sempre existe a possibilidade de se melhorar na crise. O nosso objetivo, enquanto empreendedores, é não permitir que a crise seja maior que a nossa atitude. Isso jamais. Mas que nós sejamos capazes de superar criando alternativas. Esse é o meu ponto de vista. Para elas, lá é um lugar que não existe crise, é alguma coisa que elas passam por cima. Olá, meu nome é Márcia, eu sou da Secretaria da Mulher de Barueri. E voltando ao tema, que elas, né? Então, eu gostaria que uma das duas, ou as duas, falassem do empoderamento da mulher, do papel da mulher. Hoje, a gente ainda vive uma sociedade em que a mulher enfrenta dificuldades no âmbito geral, né? E a gente fica feliz de ver mulheres que conquistaram, que são aguerridas, que vão à luta e que conquistam o seu espaço no mercado. Então, eu gostaria que falasse um pouquinho desse papel do empoderamento da mulher. Quer começar, Helena? Pode ser. Então, eu acho que nós somos minoria. Não sei se você sabe, um dado recente, a Ernst Young fez uma pesquisa global e disse que, para nós, mulheres, chegarmos da forma que nós estamos levando hoje a relação entre homem e mulher para chegar no topo dos negócios, a gente vai demorar 80 anos. Então, para trabalhar esta questão, eu acho que a gente tem que se juntar e transformar 80 em 8. Essa é uma meta, inclusive, do Mulheres do Brasil. Eu faço parte de um grupo. Eu tive o prazer de estar desde a fundação desse grupo, em 2013. A Luísa Helena Trajano é a nossa líder. E a gente trabalha junto com o governo. Neste grupo, tem aqui a Ana, que participa, a própria Márcia. Estamos todas nós que chegamos lá. Por quê? Porque a gente também tem que fazer um papel de conscientizar. Porque o que eu penso, que eu acredito, é que nós, mulheres, temos a habilidade de ser múltipla. Isso é muito bom, mas também é um impeditivo. A gente é mãe, a gente é esposa, a gente é profissional, a gente é estudante, é irmã, enfim, nós temos, e a gente tem a capacidade e a facilidade de ser múltipla. Mas muitas de nós, e eu já passei por isso, eu acho que a Márcia também, temos muita dificuldade de delegar alguns papéis, principalmente papel de mãe. Eu digo que não se delega. Você administra, principalmente quando você tem um companheiro. Isso é um dos pontos. Você precisa ter um bom companheiro que compartilha com você. E que não tem problema no dia de levar a filha no ginecologista. Se a mãe não está lá, ele leva. Qual que é o problema? Ela tem os dois. Então, isso é um fator interessante. Você precisa administrar isso. Porque o problema está em nós.
Nós estudamos mais do que os homens hoje. Isso está aí, o maior número de mulheres que buscam educação somos nós. A gente é tão inteligente quanto o homem, mas nós temos um impeditivo, que é a culpa. E o sentimento de culpa não leva a lugar nenhum. Eu já tenho um tempo que eu não tenho mais culpa. Que o dia que eu sempre tento administrar a minha vida para ser mais simples, trabalhar perto da minha empresa, só ter um banco, só ter, assim, facilita a vida para que eu possa ter um tempo com a minha família e com meus filhos. Eu tenho um filho de 23 anos e uma menina que tem 16 anos ainda, que ainda exige muito de mim. Então, acho que a questão do empoderamento da mulher passa necessariamente pela conscientização e pela administração desses papéis e até da ajuda de outras mulheres que chegaram lá e de um grupo como esse nosso e de vários outros grupos que tem no Brasil sobre o empoderamento da mulher, sem esquecer da educação, que é fundamental, para aprender sempre. Você quer complementar? E só concluindo, se nós formos pensar o tempo em que a mulher assumiu o seu papel como profissional, ele é muito curto. Ele ainda é pequeno. Nós temos um crescimento maravilhoso dentro das organizações. Ocupamos poucos cargos ainda de conselho, mas os conselhos também são novos. Ocupamos poucos cargos de presidências, mas isso também é novo. Eu acredito que o que deve ficar na mente e no coração, principalmente das nossas mulheres tão amadas, tão competentes, tão fortes, tão guerreiras, é que a busca pela competição não leva a lugar nenhum. Eu acredito que nós temos que unificar as nossas forças, descobrir os nossos talentos e fazer do nosso diferencial competitivo um hino da vitória realmente. Acredito no potencial da mulher, na equidade de gêneros, na capacidade equivalente e acredito que também a ascensão da mulher, bem como da sua remuneração, é uma questão natural que nós temos que brigar, temos que buscar, mas que ela certamente chegará, porque somos capazes e o mundo hoje ele é equivalente. Só não temos as mesmas posições porque chegamos um pouco depois, mas certamente chegaremos lá. Você tem filhos? Eu tenho 2 filhos, a Pamela e o Lucas. Que idade eles têm? A Pamela 27 e o Lucas 23. São lindos. Os seus chamam como, Helena? Isadora, de 16, e João Pedro, de 24, que esse ano, e já está trabalhando comigo, que é um prazer, né? A gente ter um filho que já escolhe ficar com você. Isso foi uma escolha dele. Eu tenho uma tese, já caminhando para o encerramento aqui, de que a gente tem vários papéis. Vocês colocaram que é mãe, filha, irmã, esposa, etc., 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 mas, principalmente, a gente é mãe de pessoas que vão ser melhores do que nós fomos. Então, esse é o nosso principal papel. A gente, ao fazer tudo isso, ensina para eles que o mundo novo é o mundo equivalente, é o mundo das oportunidades iguais, vai deixar a gente melhor do que a gente foi, né? Esse é a nossa grande missão. É aí que a gente tem que chegar lá. Eu queria agradecer muito a Helena, muito a Márcia. Vocês fizeram apresentações bastante interessantes. Eu vi a plateia de olhos pregados aqui o tempo todo. Foi muito legal estar com vocês aqui essa tarde. Agradecer a atenção da plateia e encerrar. E tem mais uma porção de atividades aí para vocês. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Muito obrigada.